sabe qual é a causa das altas habilidades ou superdotação. Tem gente na internet atribuindo causas neurológicas, inclusive apontando, Márcio, não sei se já ouviu sobre isso, um benefício do aumento da massa cinzenta do cérebro, que não tem o menor fundamento. Porque, historicamente falando, o cérebro vem diminuindo para se ajustar dentro desta caixa craniana. O que tem aumentado são as sinapses e as células gliais, que são as comunicações e as novas utilizações. Não massa, não o número de células tem que aumentar. Então, isso é uma bobagem, teoria que não foi comprovada. A outra tese que está em stand-by há muitas décadas é a genética, que foi bloqueada por causa da eugenia na Europa pós-guerra. Então, para que a gente quer aluno superdotado na sociedade? Né? Teve o experimento sueco com o banco de sêmen, criando novos gênios a partir de sêmen de cientistas premiados, laureados com o prêmio Nobel. Como na fecundação natural, alguns deram certo, outros não deram certo. Nem todo mundo que é brilhante, que se une a uma pessoa brilhante, tem filhos brilhantes. Existem muitos profissionais, cientistas ilustres, laureados, premiados, colegas nossos na universidade, que têm filhos que têm vida vegetativa. São doutores, fora do Brasil, tudo mais, e não conseguiram que seus filhos nascessem plenamente funcionais. Então, nós não sabemos qual é a causa das altas habilidades ou superdotação do ponto de vista científico. Não há essa resposta. Agora, a evidência social mostra que eles existem. Alguns existem desde que nascem e outros surgem a partir do oitavo ano. Aí vocês podem dizer, oitavo ano, por quê? Porque é quando entram duas disciplinas mágicas chamadas química e física por intermédio da biologia. Então, quando o professor, a professora de biologia é fantástico, ama o conteúdo que leciona, ela é capaz de estimular alguém na área da física e da química, como isso, que mundo maravilhoso é esse? E aí surgem eh, talentos, né? Eu vou usar a palavra talentos, depois eu vou dar uma outra explicação. Talentos na área da química e da física fantásticos, de uma hora para outra. Aí eu queria mostrar a vocês essa inglesa, John Freeman, que faleceu agora há pouquinho tempo, já esteve aqui nesse colégio inúmeras vezes. Se vocês fossem aos arquivos do colégio, vocês veriam quantas vezes ela foi convidada para vir aqui. Todos os profissionais da escola eram convidados para ouvi-la, inclusive o bibliotecário, porque era minha amiga e eu sabia que ela estava aqui e a bibliotecária vinha assistir a palestra dela. O que ela vinha fazer? Trazer a teoria que ela pesquisava no Reino Unido para essa comunidade. Por quê? Porque essa comunidade tem crianças historicamente com esse perfil. Quando a gente quer encontrar, a gente tem meio que abrir uma lupa sobre o grupo, porque o grupo tem todos os tipos de crianças. Mas quando a criança apresenta a superdotação, que é o primeiro termo, o gift, ela se destaca de uma tal forma que antes da pandemia a gente já via um certo tédio da criança na escola esperando a próxima atividade. Hoje, esse tédio está virando depressão e comportamentos disruptivos. Estou usando este termo porque as pessoas não estão entendendo que comportamento é esse. São comportamentos de ruptura
na relação. Porque você, para construir de novo essa relação, você vai ter que colocar a criança em terapia. A mãe sozinha não consegue. A mãe antigamente educava a criança. E agora a mãe precisa de uma psicóloga ou psicólogo a partir dos 3 anos de idade, porque a criança precoce, ela já diz a que ela veio, o que ela quer e o que não serve para ela, com o argumento que, se você não tiver explicação científica para oferecer, a criança não aceita. E ela continua naquele berreiro, continua naquele comportamento inadequado, e você normalmente não sabe o que faz, porque isso não vem na experiência das nossas mães. A gente aprende a ser mãe com quem? Com a nossa mãe. A gente não foi assim. Como é que faz para acalmar uma criança nessa situação de agitação? Então, a busca hoje tem sido pela psicologia, terapia cognitivo-comportamental, para poder ajustar a emoção da criança ao comportamento que está em alteração, seja porque o meio social familiar não está entendendo o que está acontecendo, ou o meio social escolar está negando o desenvolvimento da criança. A gente avançou da invisibilidade. Quem fizer pesquisa acadêmica vai encontrar vários artigos científicos falando de invisibilidade. Da pandemia para cá, é a negação. A gente nega que aquela criança faça o que ela, 3, 4 meses depois, levanta espontaneamente, faz na nossa frente, e a gente fica olhando, e aí? Quando os amigos pegam e dizem: Fulaninho, lê para gente. E aí ele traz dentro da mochila um livro de casa, senta com o amiguinho e vai ler com o amiguinho. E ninguém sabe que ele lê. Como que ele não sabe? A gente tem que saber. Nós somos profissionais da leitura, da escrita, da ludicidade, do conhecimento, da aprendizagem. Nós precisamos entender o tipo de leitura que a criança faz. A criança, todos nós sabemos, a criança não lê apenas palavras, lê símbolos, lê sinais, lê atitudes. Tem crianças que leem sentimentos pelo olhar. E ela diz para a gente: a tia não gosta de mim. Como que a tia não gosta de mim? Aonde que ela viu isso? Então, ela sente no olhar, gente. Sente. Por que que a criança não sente? Essa criança vai sentir. Essa psicóloga, ela fez história defendendo Gifted Children. Autora de livros, artigos, pesquisas, veio no Brasil várias vezes com a Associação Brasileira para Superdotados, onde eu comecei há 44 anos atrás, Conselho Brasileiro para Superdotação já no modelo remoto, muitas conferências realizadas até o fim da Guerra Fria. E é isso que ela conta nesse artigo, brevemente. No final da Guerra Fria, os soviéticos, que ainda eram soviéticos, começaram a migrar para o Reino Unido, várias universidades, e vieram para a universidade dela, Manchester. E ela se sentiu mal. Como é que eu vou dizer para esses moços que têm uma formação marxista que eu trabalho com o conceito de gifted? Ela, muito rápida, perspicaz, sagaz, ela criou a terminologia Heightability, que aqui no Brasil foi traduzido com altas habilidades e que revolta os especialistas até hoje pela indicação de um erro na tradução, mas que foi o que ficou e está na legislação. Nessa época aqui de 2018, ela escreveu um texto, Educação de Superdotados na Europa, implicação para os produtores de políticas e educadores. E ela nessa, além de contar a história, ela resgata
a origem dela profissional e ela volta a usar o termo Gifted Children. Por quê? Quando ela criou o Heightability, ela mudou o título do livro dela, ela criou a Heightability European Council, desculpe a pronúncia. Ela fez todo um movimento social que está ativo na Europa, Conselho Europeu de Altas Habilidades, com revista de alto nível, com publicação dos cientistas mais importantes da área, que são os psicólogos cognitivistas pós-Segunda Guerra Mundial, da segunda metade do século XX, que foram aqueles que se afastaram dos testes de inteligência. Então, eles têm uma interpretação mais humanista, mais subjetiva, e ela resgata a origem, deixando o Heightability para os materialistas históricos. E ela voltando para a origem dela, Gifted Children. O que significa isso? Significa que os termos são diferentes, mas são sinônimos para efeito de legislação. Superdotação surge desde que a criança nasce. Quando a criança nasce, muitas vezes ainda no hospital, ela já dá pequenos sinais, sinais de tônus peitoral, sinal de tônus na cabeça, atenção. Pela psicologia, a gente sabe que o bebê recém-nascido ele não tem esta visão integrada, totalizada, mas a gente vê crianças precoces com o olhar atento, dirigido, acompanhando luz, completamente interessado em determinado estímulo. E essa criança vai, ao longo dos primeiros meses, fazendo algumas coisas mais cedo. Os marcos do desenvolvimento são sempre desafiadores, porque você espera que a criança sustente a cabeça até os 4 meses. Com 15 dias ela está sustentando a cabeça. Aí vem aquela avó cuidadosa, não coloca o bebê em pé. Pessoal, por que não coloca o bebê em pé? Isso vai forçar o pescoço, mas olha o pescoço dele como é que está, 15 dias, mamando, olhando na cara da mãe, sem piscar na hora da amamentação. Quando ela levanta a criança para mudar o peito, lá está a criança com a cabeça durinha. Ora, como assim? Ninguém ensinou isso à criança, ninguém treinou. De onde vem isso? Então, essa é uma programação individual, porque o segundo filho pode não ser assim. Então, naquele momento, aquela criança está mostrando para a gente já indicadores de superdotação. E as altas habilidades? Depois que ele vai para a escola. Depois que alguém ensina. Depois que alguém mostra o modelo. Olha, é assim que faz. Ah, é? Ele vai lá, treina, 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 treina. Ele é o primeiro colocado no treinamento. É assim que funciona o programa do Luciano Huck. Chega um menino muito hábil no cubo mágico. Ele é o máximo no cubo mágico. E tem mais 5 que nunca chegaram perto do cubo mágico. O que a produção faz? Entrega um cubo mágico para cada um e dá um tempo para eles treinarem. Na volta, qual é a surpresa? Um daqueles 4 ou 5 tira o lugar do que veio, trazendo a novidade, porque ele treinou e ele tem mais performance, rapidez e lógica de pensamento que o outro, mas ele não sabia porque ele nunca tinha treinado. Isso serve para qualquer área do conhecimento. Matemática, física, química, cálculo 1. Ah, os meninos da OBMEP ganharam milhares de medalhas. Chegam lá no curso de engenharia, cálculo 1, são reprovados. Como que são reprovados? Porque não têm hábitos de estudos. Cálculo 1 tem que ter hábito de estudos. Anatomia tem que ter hábitos de estudos. Por que os meninos não são aprovados? Porque não têm hábitos de estudos. Tem que diferenciar as peças, tem cor, tem tamanho. Agora, então, que mudou o método de ensino, é tudo colorido, bonito, do lado de fora, sintético, dentro do corpo, não é assim?
Como é que faz para distinguir? Tem que ter mecanismos de diferenciação. Isso é aprendido. Então, só depois de um excelente professor de anatomia, aí os meninos conseguem ser aprovados. Enquanto isso, está lá todo mundo sofrendo com a anatomia, com cálculo 1, etc. A gente aprende, aprende. A gente ensina, ensina. Pois se não fosse importante ensinar, a gente não estava aqui dividindo experiência com vocês. Deixa eu voltar aqui. Nós temos dois conceitos em vigor no Brasil. Um que trata das habilidades do século XXI, que é o aprender a fazer, o aprender a conhecer, o aprender a ser e o aprender a conviver. Nas altas habilidades de superdotação, a gente não chegou no aprender a conviver. A gente tem todos os demais. Mas o mais comum é esse aqui de 2009, que fala do empenho, do envolvimento, da elevada potencialidade, das áreas isoladas ou combinadas, da identificação das áreas. E tem uma outra frase que eu elaborei aqui para a gente acrescentar mais três categorias: ciência, política e tecnologia, porque essas são as categorias do século XXI, embora elas tenham sido identificadas em 1929. Mas como elas ficaram desconhecidas, a gente ainda não lida com elas. A gente usa as categorias clássicas, que são a intelectual, a liderança, a psicomotora, artes e criatividade. Quando a gente fala em intelectual, nós temos duas estratégias para conhecer a alta habilidade ou superdotação intelectual. Uma é o desempenho escolar, mas para a gente considerar o desempenho escolar, a gente tem que ressignificar as avaliações pedagógicas. As avaliações pedagógicas, elas não podem continuar sendo tratadas como têm sido tratadas. Informação escolar é fundamental. Quando o celular perde a capacidade de memória, a gente troca o celular. Quando o nosso filho não tem memória para captar os conhecimentos, a gente não pode trocar o filho. Então, a gente tem que trabalhar a memória desse filho, porque a base de conhecimento está na memória. Se não houver memória, não tem conservação de cultura, apropriação de conhecimento. Então, a gente precisa conhecer. Talvez a maneira de aferir o conhecimento é que tem que ser aperfeiçoada. Porque hoje, as crianças com altas habilidades de superdotação precoces, elas já não aceitam mais, por exemplo, aprender tabuada como a gente ensina tabuada. Porque eles fazem pela intuição. Eles não armam e não efetuam. Eles não escrevem respostas completas. E eles têm a resposta da mente. E a gente ainda é ingênuo de achar que aquela criança precoce colou de alguém. Como é que você sabe? Colou de quem? De quem? Se não tem mais ninguém com aquelas habilidades na turma. Ele não colou de ninguém. Nos Estados Unidos, está sendo estudado a intuição como um segmento, um fator da inteligência funcional executiva. A gente não sabe muito bem por que escolheu esse caminho e não aquele. Segui minha intuição e deu certo. As crianças superdotadas, elas são muito intuitivas. Quem faz entrevista comigo sabe que eu pergunto: tem amigo invisível? Porque a imaginação e a sensibilidade paranormal ou anímica traz um outro tipo de experiência, né? A gente hoje não está impedido mais de falar desse assunto, mas a gente precisa enfrentá-lo porque as crianças estão fazendo profecias, as crianças estão antecipando fatos, as crianças estão anunciando nascimentos. Então a gente precisa saber que tipo de inteligência é essa, para a gente poder lidar com esse tipo de criança. A questão da inteligência é diferente do desempenho escolar, porque quando vocês fazem avaliação pedagógica, vocês não analisam a inteligência. Mas o colégio introduziu uma ferramenta
que eu recém vi o resultado no relatório e é praticamente a mesma coisa que o teste de inteligência que eu utilizo no consultório. Então, utilizando a ferramenta que o colégio trouxe para avaliar as crianças, o que que vocês vão descobrir? Quem está acima do desvio padrão 1. Tem que dar atenção a quem está acima do desvio padrão 1. Um mito que existe no nosso meio é a questão da genialidade, porque a gente vem de uma história até o século XIX, metade do século XX, que a pessoa inteligente era um gênio. Só que em 1929 surgiu esse conceito aqui baseado na teoria marxista, no materialismo histórico, que é o único recorte que eu faço nessa teoria, uma vez que eu não sou marxista nem materialista histórica. Mas o que ele diz? Por que que eu quero reforçar isso? O que que ele diz? Que genialidade é um grau superior de talento. Grau superior de talento, se é um grau e se é superior, é medida. Então, não tem como imaginar a genialidade só pela subjetividade, só porque a criança lê na educação infantil. Não, não, não. Isso não significa genialidade, mas é um grau superior de talento. A outra palavra que temos aqui nessa frase é talento. Por quê? Talento é uma palavra do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, quando se trata da parábola dos talentos. O Senhor distribui os talentos, dois multiplica os talentos e um enterra o talento por causa do medo. Nós enterramos talentos por causa do medo. Nós guardamos para nós o que nós sabemos, de vergonha de dizer que sabe, porque vem bullying ali. Então a gente guarda. Ora, se a gente guarda, a gente não multiplica. A gente, para multiplicar, a gente tem que interagir. Esse momento que a gente está vivendo agora, de pessoas se sentirem muito acolhidas, confortáveis, porque são autistas, mas o autismo tem um grau de interação muito pequeno. Isso é só zona de conforto. Crescimento intelectual, às vezes, não é nenhum. Então, não é negócio que a criança seja autista. Ah, mas ela tem esse diagnóstico. Então, vamos olhar para essa condição, porque ela precisa aprender a se relacionar no meio onde ela vive. Não se esconder numa zona de conforto. Colocar o cordãozinho, me deixa em paz, porque eu sou autista. Não, de jeito nenhum. Nós temos que ajudar a criança a aprender a se comunicar. Manifesta-se elevada criatividade. Foi o primeiro teórico, Vygotsky, falar superdotação, ele não falava superdotação, mas genialidade e criatividade. Mas essa é a característica do gênio. Ele é um inventor. Todos aqueles que recebem o prêmio Nobel, que são considerados gênios depois que morrem por causa do legado, é o que diz o restante do verbete, o legado que deixa para a sociedade, a gente percebe, essas pessoas interferem na nossa vida. O Einstein interfere na nossa vida, o Newton interfere na nossa vida, e tantos outros nomes interferem na nossa vida, porque o que eles descobriram cientificamente acaba ajudando a gente a entender a ciência no dia a dia. E aí vocês observem que cada um desses nomes esteve presente num momento da história da humanidade e que a escola não fez nada por eles. Entenderam? Quer dizer, se a gente for considerar esses geniais, a escola não fez nada por eles. Se nós temos uma criança genial aqui, não é agora que ela vai se manifestar e se apresentar, mas o que nós fizermos aqui vai permitir que lá na frente ela faça o que ela tem que fazer. O que que ela veio fazer nesta terra de Deus? Porque a gente veio fazer alguma coisa. A gente não veio aqui nem a turismo,
nem na ociosidade. A gente veio aqui fazer alguma coisa. O que é que nós viemos fazer aqui? E não dá para esquecer a participação da escola. A escola é, depois da família, o lugar mais importante nas nossas vidas. E nós que trabalhamos na escola somos a única profissão que passa de estudante a profissional da educação. E passamos a nossa vida inteira na escola. Então, nós não podemos reduzir a participação da escola no desenvolvimento cognitivo, socioemocional, afetivo dessas crianças. Precoces e prodígios. Precoce é quando a criança faz antes do tempo, o que todos nós devemos fazer. E prodígio é quando a criança faz pequena com habilidade profissional. Quando uma criança aprende piano em 2 meses, em 15 dias, está tocando uma música, a mãe lembra de uma música que ela foi a única música que ela guarda do que ela tocou. E aí ela mostra para o menino um dedilhado da música. Em 10 dias o menino está fazendo dedilhado igual a ela. Como assim? Quem estudou música nos áureos tempos, quantas horas de música fazia durante o dia? Quanto que a vizinha reclamava de fazer escala no piano e ficar repetindo escala no piano, que é para poder flexibilizar os dedos. E a gente, o que vê agora? Crianças pequenas que não conseguem abrir mão de oitava porque não tem extensão de dedos para isso. E o menino toca um dó e toca o outro dó, sem esbarrar no ré, nem no si, sem errar, e faz a oitava direitinho. Como é que isso acontece? Acontece porque existe um prodígio ali em estado latente. Como que esse prodígio vai se manifestar? A gente precisa abrir as portas. Tem um caso que eu estou acompanhando, porque em maio do ano passado ele não tocava nada. Absolutamente nada. Quem estudava piano era a irmã. E ele chegou e disse para a irmã: me ensina a tocar. 13, ano passado. E aí, 12 para 13. Aí ela disse: ah, toca aqui. E aí ela começou. Fez uma vez, ele fez a segunda. Aí ela tocou mais uma coisa, ele foi lá e tocou mais alguma coisa. Em 2 meses, ele estava tocando uma música clássica de um autor europeu, polonês, numa fluência fantástica, esbarrando um pouquinho na nota do lado, porque ele estava aprendendo brutalmente aquela partitura. Quando a mãe olha, não tinha mais a partitura. Ele estava tocando sem a partitura. A mãe colocou num professor de piano. O professor ficou espantado porque o tempo não era não se justificava aquela competência, porque não é assim que se aprende a tocar piano com excelência. E estava ali a excelência. Ele foi levado a uma professora de piano de um curso de graduação numa universidade pública na cidade do Rio de Janeiro. A professora arregalou o olho e disse assim: fica aqui comigo no bacharelado de piano. Ele já estava com 14 anos, sem matrícula. Fica aqui comigo, porque eu não sei o que podem fazer com você. Mas ele tem que fazer vestibular esse ano. Isso foi em dezembro, janeiro desse ano de 2025. Ele tem que fazer vestibular esse ano. Ele estuda numa escola pública federal e o ano escolar terminou em abril. 8º ano em abril. Ora, qual é a lógica? Como é que você tira uma criança em abril de uma escola, leva para outra, que não seja essa característica pedagógica, e o gap que vai ficar de fevereiro até abril? A sua autodefesa é deixar seu filho ali e acumular esse prejuízo, esse atraso
de terminar o ano em abril. Aí ele veio para avaliação comigo em novembro, dezembro, janeiro terminou. Quando terminou, disse assim: Mas já acabou? Eu quero continuar. Eu disse, acabou. Isso aqui não é atendimento educacional especializado, isso aqui é avaliação. Ai, mas estava tão bom. Eu disse, não, isso aqui é avaliação, acabou. E aí acabou o menino fabuloso, com um pouquinho de depressão por causa da decepção escolar, dele querer fazer as coisas e estar amarrado ali na grade pedagógica, não poder avançar. Eu disse, bom, vamos colocar em ação a legislação. Então, vamos procurar uma escola que faça aceleração de estudos do oitavo para o nono ano. Mas a professora da universidade quer que ele faça vestibular esse ano. Como é que ele vai fazer vestibular esse ano? Ele tem que terminar o ensino fundamental e tem que fazer 3 anos de ensino médio que ele não fez, porque ele estava em abril no oitavo ano. Nós conseguimos uma escola, ele é de Niterói, ele dá aula na Orquestra da Grota de matemática para os alunos do terceiro ano do ensino médio, e ele ainda estava no oitavo, nono. Então, nós conseguimos uma escola, a escola o avaliou, constatou exatamente o que a mãe estava dizendo, recebeu o laudo, porque isso é muito importante. A escola precisa receber o laudo, porque o laudo diz da condição intelectual e socioemocional, o quanto que a criança está sofrendo, porque não foi identificado. A escola entendeu qual era o projeto, então, em maio, ele foi matriculado no nono ano, terminou em junho, por meio de provas. Em julho, ele foi matriculado no primeiro ano do ensino médio. Em agosto, ele foi avançado para o terceiro ano do ensino médio mediante provas, que é o que diz o artigo 24 da LDB. Mediante provas, a gente faz exatamente o que se faz no final do ano, mas a criança tem que estar além do conteúdo escolar. Nós não podemos fazer isso com quem não está além do conteúdo escolar. Vocês vão escutar na internet pessoa dizendo: tem QI 138, pode acelerar na educação infantil. Se não souber ler, não pode. Porque só o QI não garante conforto e competência no primeiro ano do ensino fundamental aos 5 anos de idade. Tem que saber ler. Para poder passar aqueles 5 anos ainda sem muita consciência que os amigos não sabem ler, e esperar o amigo aprender a ler. Porque este, se ele tiver que esperar com 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental, lá para maio, abril, ele vai acordar de manhã e vai dizer assim: não quero ir para a escola hoje, não estou aprendendo nada novo lá, porque ele já sabe coisas que a professora não avança porque os demais estão sendo alfabetizados e os outros estão no ritmo deles, naturalmente. Mas ele já foi, porque alguns começam a ler com 2 anos e meio, outros começam a ler com 3, outros com 4. E quanto mais cedo eles começam, maior a performance na leitura, no ritmo, na prosódia, na compreensão e na interpretação. E aí você fica com uma criança de 5 anos, bilíngue, com fluência nas duas línguas, lendo com competência nas duas línguas, ainda fazendo um trabalhinho de pré-2 ou lá da forma como vocês chamam as turmas. E isso é muito sério, porque se a gente não sabe qual é a causa da superdotação, hoje a gente sabe que neurônios não utilizados se perdem como a gente perde célula da pele quando faz renovação de célula morta. Por quê? Porque está inútil, está paralisado, está inoperante. Ora, o sistema não guarda o que está inoperante. Então, não usa, se perde. E aí depois?
Como é que você garante que o sistema nervoso central vai reconstruir aquela árvore dendrítica, lá onde estão as terminações do axônio? Você tem que fazer muito exercício, muito exercício, muito exercício novos para poder criar novos caminhos de passagem dos neurotransmissores. Esse processo é um processo de trabalho árduo. A gente reconstrói, mas a gente tem que trabalhar com a criança para ela poder exercitar. E aí vocês sabem que criança superdotada não gosta de repetir. E a reconstrução depende da repetição. Ora, se ela não gosta de repetir, como é que ela vai reconstruir? Não existe essa hipótese. Então, a gente vai ver na precocidade e na prodigiosidade da criança um desenvolvimento avançado de potencialidades segundo as capacidades de cada um. Essa expressão é muito, muito antiga. Ela está na Constituição. É um direito de qualquer cidadão brasileiro acessar os níveis mais elevados do ensino, segundo as capacidades de cada um. Mas a origem dessa expressão está lá na parábola dos talentos. Você recebe segundo a sua capacidade e você tem a responsabilidade de multiplicar. Se você ficar na zona de conforto, vai ficar lá. Aí você vai descobrir aos 80 anos que você teria sido uma excelente pintora. Por quê? Porque só aos 80 anos que você pegou o pincel pela primeira vez. Nossa, se o pincel tivesse sido dado na infância, teríamos tido aí uma carreira artística, com certeza. O desenvolvimento se dá individual e coletivamente. Mas os precoces, os prodígios, eles vão ter um desenvolvimento coletivo só a partir do reconhecimento individual. Enquanto eles não têm o reconhecimento individual, eles vão por conta própria. E isso é problemático. Porque hoje, com a internet, com o celular, sem muito controle familiar, a gente não sabe por onde a criança anda. E às vezes a criança anda por bons caminhos científicos, mas às vezes ela não anda por bons caminhos científicos. Então a gente precisa saber por onde ela anda, o que ela está fazendo, o que ela está aprendendo. As discrepâncias ou assimetrias existem. Então você tem um filho de 4 anos de idade que pensa como de 6, e você tem um filho de 6. E você pode comparar o pensamento do de 4 com o de 6, mas eles estão raciocinando exatamente igual. Pois é, porque o mais novo já tem a idade mental mais avançada. Mas também tem assimetria. O que é assimetria? O intelectual avançou, o socioemocional não. Então, quando a gente faz a curva do desenvolvimento, a gente observa que ele oscila. Mas ele oscila porque não está tendo apoio para acompanhar. E aí a gente vem com uma hipótese, muito frequentemente, achando que a gente está acertando. Não, ele tem problemas socioemocionais, então vamos segurar ele. Não, não segura não, porque ele não tem amigo naquela turma. Toda criança precoce prodígio não tem amigo na turma. E aí, quem foi superdotado na infância vai se lembrar da solidão que era estar na educação infantil com 3, 4, 5 anos de idade, porque não tinha amigo. Por que que não tinha amigo? Porque os interesses são diferentes. A criança não tem com quem conversar. Ela quer conversar com o amigo dos interesses dela. Ela ainda é uma criança egocêntrica. E se ela não for cuidada, ela virará uma criança narcisista. Por isso que a gente precisa mostrar quem é essa pessoa. Ninguém precisa se envaidecer porque tem altas habilidades de superdotação. Porque, da mesma forma que a gente tem numa área, a gente pode não ter na outra. Então, a nossa dificuldade ela é explicitada imediatamente. Não tem porquê, porque eu tenho.
Olha, a gente tem altas habilidades de superdotação numa área, em duas áreas, facilita, facilita, tem um caminho pré-determinado, mas isso não resolve todos os problemas. Isso não tira de mim, por exemplo, a experiência da dúvida na hora do vestibular. O que que eu vou fazer no vestibular? Qual é a carreira que eu vou escolher? Os dias atuais são dias de muito estresse. Quando as crianças não têm experiência, estímulo na escola, ela não trabalha a interdisciplinaridade das ciências, ela não sabe que lá no SISU tem um monte de carreira interdisciplinar, que ela não precisa estudar física pura para chegar na nanotecnologia. Ela já pode entrar direto na nanotecnologia e ali ela já pode entrar num campo de conhecimento novo. Biofísica. Quem é cardiologista precisa saber física, mas não vai fazer física para aprender a biocardiologia. Vai fazer direto a carreira interdisciplinar. Mas para isso ela tem que ser formada. Os professores têm que ter esse olhar, porque as assimetrias vão se apresentar. Aí é um excelente aluno numa determinada matéria e não é tão bom assim na outra matéria. Quando a gente vê na prática o desempenho, né? E a questão dos pares de idade. Os pares de idade, para os superdotados, eles, às vezes, causam sofrimento. E quando eu faço a entrevista, está lá perguntando: tem amigos mais velhos? Prefere os mais velhos? A gente morre de medo quando vê uma criança pequena conversando, brincando com os mais velhos, no recreio da escola, no pátio do prédio e tal. Mas por que isso? Por causa do verbal, por causa da troca nas relações, que com os mais velhos é muito mais rica. Cabe à família primeiro o núcleo social que a criança tem e depois é a escola. É inevitável que a escola participe dessa festa. Quando a família tem a criança, a família leva um tempo para perceber a diferença. A escola está ali. A escola só faz isso. Observa o comportamento de criança. Por que negar? Por que continuar negando? Vamos enfrentar a realidade para a gente encontrar um lugar confortável para essa criança. Antigamente a gente dizia assim: ah, porque a escola não quer perder um ano de anuidade quando ela faz aceleração de estudos. Mas, gente, isso é tão pouco. Se a gente pensar na saúde mental da criança, isso é muito pouco. Eu conheço uma brasileira que foi fazer mestrado acompanhando os pais na Inglaterra. Na terceira pergunta que ela fez, levantando o dedo, ela foi tirada da turma de mestrado para um estudo independente e ela fez o processo sozinha. Fez o doutorado, foi convidada a trabalhar na Agência Internacional Espacial da Europa e quando ela percebeu que ela não tinha amigos, porque ela não tinha estudado coletivamente lá na Inglaterra. Aí ela acionou o governo inglês, processou o governo inglês por ter retirado dela a experiência de estudar em grupo. Perdeu, perdeu. Está trabalhando no Brasil com salário de ensino médio, porque tem que fazer validação de diplomas, ela não fez validação de diplomas, é uma mulher extremamente inteligente em termos espaciais e está resolvendo problemas de luz numa agência dessas aí. Faltou esclarecimento, faltou compreensão, faltou assessoria, faltou mentoria, que é um termo comum na Inglaterra. Quem é um mentor? O mentor diz onde estão as portas que podem ser abertas para cada um percorrer. Esse é um referencial teórico vivo do Canadá. Cadê ele? Ele é muito importante porque, embora ele diga que ele é materialista, ele diz que a gente nasce com capacidades naturais, que existem os dons em 10% das crianças quando nascem. E que esses 10% se transformam em 10% de competências.
Essa teoria ela é muito importante porque ela, embora não tenha nenhuma relação com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular Brasileira, mas ela tem todos os termos para dialogar com a BNCC. Então, a gente nasce com habilidades por desenvolvimento do indivíduo e influência de catalisadores ambientais e intrapessoais, as competências profissionais surgem. Essa teoria é a teoria mais comum dos três anéis. A maré alta levanta todos os barcos. O Renzulli diz que superdotação, comportamentos superdotados, é habilidade acima da média. Habilidade acima da média é o desvio padrão 1. O que dizem na internet é bobagem. Estão usando teste não validado para o Brasil. Essa tabela é uma tabela modificada. Então, hoje, o que a gente considera superdotado no desvio padrão 1 é o 110, QI 110, que é onde estão as crianças com dupla excepcionalidade. Os que têm TDAH, têm TEA, têm dislexia, com as altas habilidades. Quem está purinho, sem dificuldade nenhuma, já está acima do 120. As neuropsicólogas não sabem interpretar, então elas dizem que é um diagnóstico não conclusivo quando cai abaixo do 130. 128, 129, está errado. A gente já considera, o Conselho Brasileiro para a Superdotação, a gente já considera superdotação a partir dali. E para lá para cima nem se fala, é tudo muito alto. A gente tem uma colmeia aqui pensando que a gente tem uma inteligência geral com habilidades diferenciadas especiais, os dois conceitos do Renzulli, a superdotação escolar e o criativo produtivo, as categorias brasileiras do conceito brasileiro, e aqui a percepção de que o conceito de talentos virou inteligência múltipla. Então, por que a gente não ouve mais falar em talento? Porque o Gardner pegou os talentos e disse que cada um deles era inteligência múltipla, é um tipo de inteligência. É uma forma de valorizar as competências humanas. Eu trouxe para vocês, o arquivo está aqui para ficar à disposição. A gente pode aprofundar isso de outras formas. A legislação, ela é uma legislação que vem até 2021, quando cria a categoria superdotados surdos, e a gente tem, eu andei para trás, e a gente tem 3 projetos de lei na Câmara Federal em andamento. O primeiro e o segundo estão prestes a serem arquivados quando os seus autores não forem reeleitos nos próximos mandatos. É isso que normalmente acontece. Se o projeto não foi aprovado nas 2 câmaras, ele fica lá guardado, arquivado e desaparece. Esse aqui, o terceiro, ele está ativo. Esse moço, ele tem uma carreira longa, provavelmente ele vai conseguir aprovar esse projeto de lei. Qual é o problema? É porque ele traz a superdotação para o transtorno. E aí vai depender de cada família o que vai defender para os seus filhos. Eu acho extremamente prejudicial que a gente crie uma categoria TEA, transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte, porque é brando e ele é superdotado e isso não vai afetar. Vai afetar sim, porque autoestima é autoconhecimento, é carimbo, é cartão, é vaga no estacionamento, porque é um tipo de deficiência, e essa criança vai crescer achando que ela é deficiente e a superdotação dela vai ficar enrolada no meio de campo. A gente tem os direitos estão todos na LDB, todos. Então, no Brasil, o único documento oficial que a gente tem para seguir é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Só que a gente depende de quem faz educação na escola, que são os professores. Os pais têm a participação e tal, mas quem está dentro da sala de aula, quem toma decisão, são os professores. Então, os professores têm que se qualificar. A legislação aponta essas características, são responsabilidades? São, mas que beneficia todos os alunos, porque
a maré alta levanta todos os barcos. Então, se você atende uma criança superdotada, você pode descobrir outras que venham na onda do seu filho ou do seu aluno, e isso é muito importante. Finalizando, nós estamos diante de uma nova geração de altas habilidades de superdotação. Eu tenho 44 anos de exercício profissional. Eu não tinha visto antes da pandemia o que eu vejo hoje. Talvez o doutor Márcio também sinta isso, que a infância pós-pandemia não é a mesma infância dos livros onde nós estudamos. Então, se a gente busca nos livros clássicos respostas para o perfil comportamental atual, não, a gente vai ter que reescrever esses livros, porque é uma nova geração, é uma geração precoce. A infância está encurtando. As diretrizes nacionais da educação infantil não protegem mais, não atendem mais ao desenvolvimento de uma criança precoce ou uma criança prodígio. Essa criança tem um senso de justiça que é absurdo e ela nos cobra. Ela está sempre cobrando esse senso de justiça que ela possui, porque é inato dela. Ah, mas é inato. É inato. Ninguém ensina ela a defender interesses e direitos como ela o faz. Ah, mas ela é uma criança, mas ela sabe o que é melhor para ela naquele momento. E se você não sentar e não perguntar, você não vai saber qual é a percepção que ela tem. Então, para você conhecer cada criança, você tem que parar, que nem Montessori fazia, que nem Pestalozzi fazia, sentar na altura da criança, ouvir com atenção o que ela tem para dizer. Ela possui compaixão pelo próximo e pela natureza. A gente está vendo o que os jovens estão fazendo pelo mundo, mas a gente sabe que é a juventude que está mexendo com as questões importantes para o nosso planeta, questionando guerra e tudo mais. Mas eles são responsáveis pelos principais avanços científicos e tecnológicos da atualidade. Obrigada.